Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade a respeito do assunto de derivadas. Além disso, vamos falar sobre principalmente a regra da cadeia. Então, para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. Bom, na aula de hoje, vamos falar um pouco também sobre a respeito das notações, e logo em seguida nós falamos sobre regra da cadeia. Então, as notações que nós temos por importante é que muitas vezes nós temos, por exemplo, y igual ao f de x, s igual ao f de t, u igual ao f de v, entre outras situações a qual nós podemos estar utilizando essas notações. Além disso, uma das notações muito importantes é a notação de Leibniz, onde nós temos que a derivada de y com respeito a x, ou dy com respeito a dx, é igual à derivada de f na função x, onde o dy sobre dx é igual à derivada de f em x, onde essa derivada, por definição, é dada por f de x mais delta x menos o f de x sobre delta x, onde o delta x tende para zero. Além do mais, nós estamos colocando aqui que o delta y é igual ao f de x mais delta x menos o f de x, onde nós vamos resultar que a derivada de y com respeito a x é igual ao limite de delta y sobre delta x, quando o delta x tende para zero. Outra notação que nós podemos estar utilizando é o dy sobre dx, com x igual ao x0. Isso aqui é a derivada de f quando x é igual a x0. Essa derivada, além dela, nós podemos ainda colocar que, se nós temos uma função y igual ao f de x, nós podemos escrever que a derivada de f com respeito a dx é igual a o f' ou ainda f' de x. Tá? Além do caso, há um caso importante de uso das derivadas, é quando tivermos o s igual ao f de t. Principalmente aqui usa quando a gente fala de espaço percorrido lá na física, cuja derivada pode ser escrita como sendo a derivada de f em função de t, como sendo ds sobre dt, ou ds sobre dt de t. Bom, e por definição, a gente já viu que o ds sobre dt é igual ao limite de ds sobre dt, tá? E isso aqui você tem quando o ds, ou o ΔS, desculpa, o ΔS foi igual ao f de t mais ΔT menos o f de t. Vejamos algumas questões. Como resolver a derivada de 5x ao cubo mais x ao quadrado? Como resolver? Vejamos. É dada esta função de y igual a 5x ao cubo mais x ao quadrado, vou calcular a derivada usando a notação de Leibniz, onde você tem que a derivada de y com relação a dx, ela pode ser escrita de que forma? Bom, isso aqui é a mesma coisa de 5x ao cubo mais x ao quadrado, e eu quero essa derivada. Então, neste caso aqui, você vai derivar cada uma dos termos desta função. Então, para derivar 5x ao cubo, vou repetir o 5. Vou multiplicar por quê? Esse 3 que está elevado vem multiplicando. E o expoente eu diminuo uma unidade. Eu tenho 3, fica apenas 2. Mais a derivada de x ao quadrado, eu coloco o 2 multiplicando. Tem o x, eu vou repetir. E o 2 que está elevado diminui a unidade, fica 1. Portanto, aqui você vai ter que a derivada seria igual a 15x ao quadrado mais 2x. Você vê que é algo que a gente já utiliza no cálculo das derivadas, principalmente numa função polinomial. Mas vejamos mais exemplos. Neste caso, eu quero a derivada de s em função de t, sendo s igual a 5t sobre t ao quadrado mais 1. Como eu devo resolver aqui? Vamos aqui utilizar o mesmo procedimento, ok?
Nessa situação que é colocada agora, você tem uma derivada, mas é importante observar que eu estou derivando um quociente, tá? E quando eu vou derivar esse quociente, qual seria o procedimento a ser adotado? O que é que nós temos que fazer? Vamos lembrar da derivada de um quociente. Você deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos, repete o numerador, multiplica pela derivada do denominador. Só que tudo isso eu tenho que dividir por quem? Pelo quadrado do denominador. Feito isso, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Quando eu for derivar aqui 5x, você vai encontrar que essa derivada é 5 vezes t ao quadrado mais 1 menos 5x. E aqui eu estou multiplicando pela derivada de t ao quadrado mais 1. A derivada de t ao quadrado é 2t, mais a derivada de 1, que é uma constante, é zero. Isso tudo sobre t ao quadrado mais 1. Bom, nós vamos ter aqui, eu posso escrever 5 vezes t ao quadrado, dá 5t ao quadrado, mais 5 vezes 1, dá 5, menos 5t vezes 2t, dá menos 10t ao quadrado. Isso tudo sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, essa expressão, você vai ficar com 5t ao quadrado menos 10t ao quadrado, dá menos 5t ao quadrado mais 5. Isso sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. E esse seria o valor da nossa expressão, tá? Mas vamos dar continuidade e agora colocar mais um exemplo. Você tem aqui y igual a u ao quadrado e ele pede para calcular dy du pela definição. Então vejamos. Bom, se eu quero calcular a derivada de y igual a u ao quadrado pela definição, você tem aqui, primeiro, colocar dy du. Isso aqui vai ser a derivada com respeito a u, tá? E por definição, isso aqui seria o limite de quem? De f de u mais delta u menos o f de u sobre delta u, quando delta u for para zero. Ora, a gente viu aqui que f de u mais delta u nada mais é do que u ao quadrado, ou seja, isso aqui vai ficar o limite de delta u. Não esqueça de colocar essa expressão. Aqui vai ficar u mais delta u ao quadrado, menos o f de u, que é u ao quadrado, sobre delta u. Ou seja, a derivada aqui com respeito a u vai ser dada por quem? Pelo limite de quem? Se você pega u mais delta u ao quadrado, é o quadrado primeiro, mais duas vezes u delta u, mais delta u ao quadrado, menos o u ao quadrado, sobre delta u. Isso quando delta u for para zero. Veja que aqui, u ao quadrado menos u ao quadrado, ele dá zero, sobrando para a gente o limite de quem? De 2u delta u mais delta u ao quadrado sobre delta u. Isso quando delta u for para zero. Bom, você vai concluindo aqui que nesse caso você tem o limite de quem? Se você dividir aqui 2u delta u mais delta u ao quadrado por delta u, divide cada termo por delta u.
você vai encontrar 2u mais ΔU, quando ΔU for para zero. E aí, quando ΔU for para zero, essa expressão vai ser igual a 2u. E aí está a minha derivada. Mas não vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade à aula, respondendo mais esse exemplo. E de que forma eu posso estar resolvendo a derivada com respeito a x, de x ao quadrado menos 5x. Qual o procedimento que eu tenho que adotar? Bom, com respeito à letra A, essa derivada você pode simplesmente derivar x ao quadrado menos 5x. Deriva x ao quadrado, dá 2x. Deriva menos 5x, você vai encontrar menos 5. Já a segunda derivada, ele quer a derivada com respeito a u de quem? De u tangente de u. Tome aqui mais cuidado, uma vez que aqui você tem um produto, e a derivada do produto você faz o quê? Deriva a primeira parte vezes a segunda parte, mais conserva a primeira parte, multiplica pela derivada da segunda. Ora, a derivada de u, nesse caso, como eu estou derivando em relação a u, ela é um termo, é uma função idêntica, no caso, com relação a u, o resultado é 1 vezes a tangente de u, mais u vezes a derivada da tangente é quem? Secante ao quadrado de u. Portanto, essa expressão ficaria dada por tangente de u mais u vezes secante ao quadrado de u. E esse é o resultado da letra B. Nós vamos dar continuidade, falando agora a respeito de mais um exemplo, onde ele nos dá x igual a t ao quadrado vezes seno de t. Qual o procedimento para a resolução? Bom, com respeito a x igual a t ao quadrado vezes o seno de t, a primeira derivada, você teria que fazer o quê? Veja que é um produto, então você, na verdade, está derivando t ao quadrado vezes o seno de t, e neste caso, você vai derivar a primeira parte, lembrando que você tem um produto, deriva a primeira parte, multiplica pela segunda parte, mais repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda parte. Ora, esse resultado que nós vamos encontrar aqui, derivada de t ao quadrado, é 2t, vezes o seno de t, mais t ao quadrado, vezes quem? Derivada do seno é cosseno. Portanto, aqui, o máximo que você poderia colocar é o t em evidência. Nem vou fazer isso, tá? Já que aqui você já tem a sua solução final, tá ok? Bom, vamos dar continuidade. Falta ainda a letra B. E na letra B, ele coloca aqui a derivada de x em relação a t, quando t for igual a π. Qual o procedimento de resolução? Bom, nessa letra B, vou colocar aqui como letra B, né? Você tem que o t é igual a π. Neste caso, você já tem o dx dt, quando t tende para π, ou é igual a π. Esse resultado que você vai ter, basta substituir o valor de t. Ficaria duas vezes o valor de t, que é π, vezes o seno de π, mais t ao quadrado, desculpe, nesse caso seria π, que é o valor de t, ao quadrado, vezes cosseno de t, que é igual a π. Bom, aqui tem dois valores importantes, esse e esse. Se você pega o seno de π, ele é igual a quanto? Bom, aí você teria que ver esses valores. Ele é igual a zero. Já o cosseno de π é igual a menos 1. Portanto, essa expressão ficaria igual
a zero mais π ao quadrado vezes 1, ou seja, π ao quadrado. Vamos responder mais algumas questões, mais dessas duas questões, tá? A primeira delas é, seja u igual melhor, seja y igual a u ao quadrado, em que u é dado por u de x, ou seja, é uma função derivável. Verificar que a derivada de y com relação a x é igual a 2u vezes a derivada de u vezes sobre dx. E como proceder nesse caso dessa resolução? Bom, nós temos aqui y igual a u ao quadrado com u igual a u de x. Então, se eu quero essa derivada de y com respeito a x, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é que eu vou ter que derivar u vezes u. Só que essa derivada aqui, ó, observe que como ela funciona como se fosse uma função, só que essa função está em função de x. Se eu não tivesse nada descrito aqui, o que eu teria que fazer? Eu derivo o u com respeito a x, tá? Então ficaria du sobre dx vezes a segunda parte, que seria o u, mais, repito a primeira parte, que é u, e vou multiplicar pela derivada da segunda parte. Ficaria du sobre dx. Ora, com esta parte, você vai observar aqui a seguinte coisa. Você tem u vezes a derivada de u com respeito a x, e aqui você também tem u vezes a derivada de u com respeito a x. Então, você teria, no caso, duas vezes u e a derivada de u com respeito a x. E aí eu encontro aquilo que eu gostaria, tá ok? Então, paro já por aqui e vamos para a última parte, onde você vai observar que ele vai utilizar aqui a derivada anterior para fazer esse cálculo. Portanto, qual o procedimento que eu tenho que adotar? Eu vou continuar com a expressão anterior, não vou mudá-lo, tá? Mas vou colocar aqui, ele quer a expressão y igual a x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Então, se eu quero derivar y com respeito a x, isso aqui ficaria igual a quanto? Seria duas vezes, já que está elevado a 2, o u, ou seja, quem é o u? O u seria essa expressão, x ao quadrado mais 3x, tá ok? E eu multiplico pela derivada de u com respeito a x, ou seja, eu pego essa expressão que está aqui dentro, x ao quadrado mais 3x, e vou derivá-la. Então, eu vou ter que pegar x ao quadrado mais 3x e fazer a derivada. E qual o procedimento agora que eu vou utilizar? Eu vou somente derivá-lo. Ou seja, eu vou repetir duas vezes x ao quadrado mais 3x e faço a derivada de x ao quadrado mais 3x. A derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de 3x é 3. Você querendo multiplicar, fica à vontade. Ficaria duas vezes 2x mais 3, que daria 4x mais 6, vezes x ao quadrado mais 3x. Você pode continuar multiplicando aqui, mas pode parar agora. Bom, você vai ficar à vontade para multiplicar ou não, tá? Caso ele peça a multiplicação, faça. Caso contrário, você poderia até ter parado aqui, ó, nessa parte, sem nenhum problema, tá bom? Então, vou fazer a seguinte coisa. Vou parar por agora e na próxima aula eu falo sobre a regra da cadeia de forma mais detalhada. Somente questões da regra da cadeia. Mas o que nós estamos fazendo aqui é usando a regra da cadeia. Mas, melhor, vamos dar continuidade a essa aula. Vamos voltar para os nossos slides, tá? E aqui eu tenho a minha regra da cadeia. E qual o procedimento que eu vou utilizar? Então, seja y igual a f de u e u igual a g de x. Funções deriváveis e tais que, para todo x no domínio de g, o g de x pertence ao domínio de f. Vamos supor aqui que o delta u é igual ao g de x mais delta x menos g de x, com essa expressão diferente de zero. Para todo x e x mais delta x no domínio de g,
com ΔX diferente de zero. Nestas condições, a composta de y igual ao f de g de x é derivável e é válida a regra da cadeia. Ou seja, se eu quero derivar o y com respeito a x, seria derivar o y com respeito a u e derivar o u com respeito a x, em que a derivada de y com respeito a u deve ser calculada baseada em u igual a g de x. Portanto, aqui serve essa observação. Seja dy, du igual a derivada de f de x, ou seja, você olha para cá, dy, du, que é a derivada de f com respeito a x, e du dx é a derivada de g com respeito a x. Ou seja, se eu colocar a derivada de y com respeito a x, é a derivada de f vezes a derivada de g. Ou melhor, aqui não é, x, aqui é igual, u. Faça essa pequena correção, aqui é u, tá? Então, a derivada de y com relação a x é a derivada de u vezes a derivada de g com respeito a x, onde u é igual ao g de x. Ou seja, derivar f da g de x é derivar f com respeito a g de x vezes a derivada de g com respeito a x. Bom, aqui já está colocado os exemplos, são dois exemplos, tá? Vamos pegar o primeiro exemplo, onde você tem y igual a 3x ao cubo menos 6x mais 2. Ele pede para calcular a segunda derivada, tá? Ou a derivada de ordem de segunda ordem superior, depois calcular quando ele for igual a zero. Olhando para essa expressão, se eu quero na letra A derivada segunda de y com respeito a x, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou calcular, primeiramente, a primeira derivada, ou seja, eu vou pegar dy dx. Para calcular essa derivada, nós vamos pegar 3x ao cubo menos 6x mais 2. Vamos calcular essa derivada. Ou seja, vai ficar o 3 que está aqui elevado, vem multiplicando esse 3 que já se encontra aqui antes. Então, ficaria 9x ao quadrado, menos a derivada de 6x é 6, e a derivada de 2 é 0. Já paro por aqui. Bom, mas eu quero a segunda derivada. Então, se eu quero a segunda derivada, então d2y sobre dx2, isso aqui vai ser igual a quanto? Você vai pegar a primeira derivada, que é 9x ao quadrado menos 6, e vai derivá-lo. Neste caso, derivando 9x ao quadrado, o 2 vem multiplicando 9, ficaria 18. X elevado a 2 menos 1 dá 1, não precisa colocar, menos a derivada de 6, que é uma constante, portanto dá zero. E aí você encontra o valor da segunda derivada. Já na letra B, ele pede a segunda derivada quando o x for igual a zero. Ora, aqui de forma bem simples, você vai olhar para a segunda derivada e onde tem x vai substituir por zero. Ao substituir por zero vai ficar 18 vezes zero, que é zero. E aí encerro essa questão. Vamos partir para a outra questão que foi colocada, ok? E essa outra questão, qual seria o procedimento para resolvê-la? Bom, você tem aqui a expressão y igual a t ao cubo vezes x, em que x é igual a x de t. Então, na letra A, ele pede o dy dt, e ele quer que eu prove que esse valor é igual a 3t ao quadrado x mais t ao cubo dx dt. Ora, o procedimento aqui não é tão diferente do que a gente já colocou para vocês. Então, se eu quero o dy dt, isso aqui é você pegar a expressão t ao cubo x e derivar. Lembrando que o x está funcionando como uma função de t. Portanto, você vai derivar t ao cubo, ficaria aqui t ao cubo, a derivada, vezes o x, mais repete o t ao cubo e deriva o x.
E aqui eu estou colocando devagar para vocês notarem a seguinte expressão. T ao cubo, a derivada, t, como o x é em função de t, e a minha derivada é em função do t, eu posso derivar t ao cubo direto, ficando 3t ao quadrado, vezes x, no caso, x normal, mais, vou repetir o t ao cubo e vou ter que derivar o x. Mas qual é a derivada de x? Veja que x é em função de t, ficaria dx sobre dt. E aí eu encontro o que eu estava procurando na letra A desse último item. Agora, ele pede mais uma coisa. Ele pede a segunda derivada, onde você tem d2y sobre dx, melhor, dt2. Então você vai fazer o que, na verdade? Pegar a derivada anterior, que é t3, 3t ao quadrado x, mais t3 dx dt, você vai precisar derivar essa expressão. E aqui, você vai ter que derivar cada parte. Derivando 3t ao quadrado, você vai ficar o quê? Com t3 ao quadrado derivado, vezes x, derivando um produto, vezes quem mais, você vai repetir 3t ao quadrado e vai multiplicar pela derivada de x. Mas, da mesma forma aqui, você vai ter que fazer a derivada de t ao cubo Bom, para fazer essa derivada aqui, você tem mais, né? Você vai pegar a derivada de t ao cubo e vai multiplicar por dx dt. Vai agora repetir o t ao cubo, vai multiplicar pela derivada de dx dt, que é, na verdade, d ao quadrado x sobre dt ao quadrado. Estamos já quase concluindo. Aqui a derivada de 3t ao quadrado, o 2 que está elevado e multiplicando 3, ficando 6t vezes x. Mais, você tem aqui 3t ao quadrado vezes a derivada de x, ou seja, dx sobre dt. Mais, você tem aqui a derivada de t ao cubo, é 3t ao quadrado, vezes dx dt, mais quem? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Você vai ficar aqui com t ao cubo, vezes d, a derivada segunda de x com relação a t. Bom, note que aqui, esses dois termos eu posso somá-los, ficando 3t ao quadrado mais t ao quadrado. Então, ficaria 6t de x mais 6t ao quadrado dx dt mais t ao cubo d ao quadrado x sobre dt ao quadrado. E encerro por aqui, já que eu chego aonde eu queria, como está aqui na parte da demonstração. Ele pediu para chegar aqui. Se ele pediu para chegar aqui, vamos voltar lá aos cálculos e você vê que nós chegamos nesse resultado. E aí concluímos mais essa aula e já pedimos a você que esteja respondendo as questões, envie suas dúvidas. Aqui nós estamos na nossa última semana de cálculo 1. Ainda vai ficar alguns assuntos que a gente vai estar trabalhando posteriormente. Mas peço que vocês possam estar enviando suas dúvidas e ainda essa semana a gente procura colocar um questionário, uma atividade para que vocês possam estar desenvolvendo, ok? Então paro por aqui, fico e até a nossa próxima aula.